Olá, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, minhas queridas. Louvado seja o nosso Deus por mais esse dia que Ele fez para nós. Até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Bom dia, sejam muito bem-vindas. A paz do Senhor Jesus. Um bom dia para você que está aí do outro lado. Que Deus abençoe o seu dia. Paz e graça, minha querida. Tenha um dia de bênçãos na presença do Senhor. Esse é o meu desejo para você. Que o seu dia, ainda que esteja friozinho, não sei se você é daqui de São Paulo, mas aqui em São Paulo tá aquele friozinho hoje novamente, mas que ainda assim a presença de Deus venha aquecer o seu coração, a sua vida nesse dia. Que ainda assim, apesar das circunstâncias que você esteja vivendo hoje, que o Senhor possa aquecer o seu coração, a sua alma, com a presença dEle. Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, minha querida, está conosco lá de Moçambique. A paz, minha amada. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe a todas vocês, as suas famílias. E hoje, mais um dia aqui na nossa busca pela sabedoria de Deus para as nossas vidas. Hoje nós vamos aprender uma coisa muito importante, que a mulher sábia, ela foge da fofoca. Natal, Rio Grande do Norte, muito prazer, seja bem-vinda, graça e a paz, minhas queridas, bom dia a todas, vamos nos conhecer? Você que está aí do outro lado, me fala de onde você é. Vocês já me conhecem, né? Eliane Souza, aqui de São Paulo. E aí vocês vão me falando aí também, tá bom? De onde vocês são, se está frio, se está calor. Aqui hoje está bem friozinho, tá gelado, na verdade. A paz, Hilda, bom dia, querida. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Elizabeth, Mônica, sejam todas muito bem-vindas. Já daremos início. Betim, Minas Gerais. Em Bugaçu, aqui, né, de São Paulo. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Hoje eu acordei com uma alegria muito grande no meu coração, porque todas as manhãs, quando eu acordo, Moçambique está bem frio também. Tá igual São Paulo então, né? Muito frio. Todas as manhãs, quando eu acordo, que eu sei que os meus filhos estão bem, meu marido, a minha família, eu estou bem, isso já é motivo de louvar, de glorificarmos a Deus, na verdade? Se você ainda não tem esse hábito, eu quero te convidar a fazer isso. Todos os dias, Porto Alegre, sul do Brasil. Acho que aí também é frio, né, Rose? Muito prazer, seja bem-vinda, minha querida. Espírito Santo, Vitória, prazer, sejam todas bem-vindas. Então, meninas, quando a gente acorda, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo, saber que estamos acordadas, que estamos bem, que a nossa família está bem, isso já é motivo de sobra para louvarmos e adorarmos ao nosso Senhor, que até aqui nos guardou a nós e a nossa família, não é verdade? 8 graus, Rose, misericórdia. Aqui eu nem sei, eu nem reparei hoje, mas passou a noite garoando, aquela garoazinha fina, e amanheceu bem geladinho também. Talvez nessa faixa, não sei, não olhei ainda, mas tá bem gelado também. Então, meninas, vamos todos os dias acordar, louvar a Deus, olhar para o alto e agradecer. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque até aqui o Senhor me guardou a minha casa, a minha família. Amanda, seja muito bem-vinda, prazer, minha querida. Se puder falar de onde está nos acompanhando, tá bom? Nós estávamos aqui conversando sobre isso, sobre o frio, da minha Fortaleza, Mônica, prazer. Conheço Fortaleza, meu Ceará. Para quem não sabe, eu sou do Ceará, tá, gente? Moro aqui em São Paulo mais de 20 anos, mas eu sou lá da terrinha, como dizem. Então, meninas, vamos todos os dias louvar a Deus, agradecer ao Senhor. Se Ele ainda não fez, se Ele ainda não respondeu a sua oração, mas mesmo assim, continue louvando, continue agradecendo, porque o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama com amor incondicional.
E como tem até um louvor que fala, se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ainda assim, ele continua sendo o nosso Deus. Porque nós não adoramos pelo que ele faz, e sim por quem ele é, não é assim? O principal ele já fez. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Ele morreu naquela cruz por mim e por você, para que hoje estivéssemos aqui, para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Ou seja, precisamos da presença dele em nossas vidas mais do que tudo. Não são os bens, não são as bênçãos, não as coisas que ele pode nos dar, mas aquilo que ele já fez por nós e a sua presença sobre as nossas vidas. Isso sim, jamais podemos perder. Sejam todas muito bem-vindas. A paz do Senhor Jesus para quem está chegando. Vamos começar o nosso devocional Bom Dia, Senhor, esse que tenho postado para vocês. E hoje tem uma mensagem muito linda para nós, que o Senhor venha falar ao seu coração. Eu estava lendo agora há pouco e vou ler novamente aqui com vocês. Hoje reafirmarei a minha confiança na verdade de que tu és o meu libertador. Eu livrarei você. Não era uma voz audível, mas em meu espírito a voz de Deus era inconfundível. Fiquei surpresa com a clareza da mensagem. Muitas vezes ouço Deus falar por meio da Bíblia, de meu pastor ou de meus amigos, mas foram raras as vezes em que ouvi sua voz ser firme, clara e profundamente pessoal. Eu livrarei você. E lá no fundo eu sabia exatamente de qual situação Deus estava me assegurando que me livraria. Pensei, como Deus me livrará disso? Deus respondeu a esta pergunta de forma rápida e clara, e sua voz, forte e amorosa, disse, eu livrarei você. Naquele momento eu soube que o como não tinha nada a ver comigo. Não só isso, mas percebi que o como era ridículo, tendo em conta o quem. Tudo o que Deus estava me pedindo para fazer era receber a sua promessa e confiar nele. Talvez seja isso que Deus está falando para você no dia de hoje. Para você receber a palavra dele, a promessa dele na sua vida. E ao invés de ficar se perguntando como, quando, onde, apenas confiar que se ele falou, se ele prometeu, ele é fiel para fazer, para cumprir, não importa como. Mas quem? Se foi ele que prometeu, ele faz. Nada mais. Tudo que você precisa ser libertada. Talvez você esteja curvada sob o peso dos acontecimentos do seu passado. Você está aprisionada pela falta de perdão? Hábitos recorrentes a incomodam e a impedem de ser a mulher que você quer ser? A vergonha, aquela voz interior que fica dizendo que você é um caso perdido e não merece ser amada? A assombrosa? Você sempre questiona o propósito da sua vida? O medo é um companheiro constante na sua vida? Você está sozinha? Você está sentindo certo grau de desesperança? Seja qual for a situação, a emoção ou o pensamento, o que colocou as garras sobre você, não importa. Eu acredito que Deus a pode livrar. Ele pode te tirar dessa situação. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te dar vitória. Seja qual for o seu problema, a sua luta. Deus pode todas as coisas. E com Ele, você será mais do que vencedora para a glória do Senhor. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta.
Salmos 18, 2. Olá, amiga, paz do Senhor Jesus. Que eu e você, ao enfrentarmos situações difíceis, quando vier aqueles pensamentos negativos de medo, de culpa, que eu e você possamos correr para a nossa torre forte, para o nosso refúgio seguro, que é o Senhor, que é a presença dEle. Entra no teu quarto, como diz lá em Mateus, fecha a tua porta e ora e clama ao teu Deus, ao teu Pai que te vê no secreto. Ele sim que vai poder te dar vitória, que vai poder mudar a tua história, que vai poder transformar essa situação no nome de Jesus. Amém? Agora vamos para a nossa mensagem. Hoje nós, como disse, a mensagem é uma mensagem forte. A mulher sábia foge da fofoca, mas infelizmente na vida real não é bem assim, né? Quantas e quantas mulheres que nós vemos hoje em dia, que até são mulheres de Deus, mas que não têm conseguido segurar a língua. Quando vê uma conversa, quando vê algo, nossa, já coça ali a língua, ela não consegue segurar, ela tem que falar para alguém. E às vezes isso acaba se espalhando e às vezes uma pessoa acaba sendo até prejudicada devido a uma conversa que foi tomando uma proporção que não deveria de ter tomado. Como mulheres sábias, como mulheres de Deus, precisamos saber o que falar, como falar, quando falar. Nem tudo que vemos e ouvimos precisamos falar, precisamos espalhar por aí. Isso eu aprendi, na verdade, desde que eu era criança. Aquilo que você viu lá na rua, você deixa lá na rua. Sempre minha mãe me ensinou isso. E isso fica mais claro na minha vida a cada dia, a cada ano, conforme o tempo passa. Eu aprendo ainda mais de que não vale a pena você ver algo, você ouvir algo e você sair por aí fazendo fofocas. Até porque é muito feio, né, gente? É muito feio uma mulher fofoqueira, mexeriqueira, mulher, homem, qualquer pessoa que faz fofoca, que gosta de fofoca. Isso é muito feio. Então, vamos aprender um pouco mais sobre isso hoje. Hoje nós vamos meditar no livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 19, que diz: O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que, com o que afaga com os seus lábios, não te entremetas. Ou seja, não é da minha, não é da sua conta. Aquilo que acontece lá fora na vida do fulano, na vida da cicrana, nós não temos que nos intrometer, nós não temos que sair por aí falando, porque fulana fez isso, fulana fez aquilo. Não, isso é problema dela, isso é problema dele, eles que resolvam as suas questões, as suas situações. Jamais podemos abrir a nossa boca para sair por aí maldizendo, para sair por aí falando de alguma pessoa. Eu e você, nós fomos chamadas para levar sim as boas novas, a palavra de Deus, a salvação de Jesus Cristo às pessoas. E não a fofoca, a contenda. Jamais que nem a minha boca, nem a sua boca sejam usadas para contender, para fazer fofocas, para levar e trazer conversas. Leve conversas sim, mas conversa sobre Jesus. Leve a palavra de Deus, a boa nova da salvação de Jesus Cristo. Isso sim, precisamos e temos que falar a todo tempo. Agora, o que não for para edificar, que não saia da nossa boca. Até porque, quando Jesus advertiu os fariseus, foi exatamente isso que ele falou. Não é o que entra, mas é o que sai da nossa boca. Porque a nossa boca, ela fala daquilo que está em nosso coração. Então, se quisermos ser mulheres sábias, precisamos nos encher, meditar, como diz o meu pastor, comer a palavra de Deus diariamente. Comer, comer, comer. Para que dentro de nós tenha somente a palavra de Deus. Para que quando eu e você abrirmos a nossa boca,
que saia de nós palavras de vida, palavras que edificam, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que dá ânimo, que levanta a pessoa. E jamais saia de nós a fofoca, a contenda, a maldizência. Jamais devemos abrir a nossa boca para maldizer alguém, por pior que seja essa pessoa, por mais errada que ela seja, que ela esteja vivendo. O nosso dever é orar por estas pessoas, é clamar a Deus que elas conheçam a verdade, que elas sejam libertas, que elas venham viver uma nova vida em Cristo, mas jamais abrir a nossa boca para amaldiçoar, para condenar, para julgar. Devemos fazer julgamentos? Sim, quando nós tivermos que escolher para a nossa vida. Então, se eu olhar para uma pessoa e ver que a vida dela, o que ela vive, de como ela vive, o que ela faz, não condiz com a verdade da palavra de Deus, daquilo que eu acredito, aí sim, eu preciso julgar se eu realmente quero aquilo ali para minha vida, se eu quero realmente andar com esta pessoa. Aí eu tenho que fazer essa escolha, eu e você. Agora, apontar o dedo e dizer fulano é isso, fulano é aquilo, não, isso não cabe a mim, isso não cabe a você. Somente Deus é o juiz que pode julgar todas as causas, todas as pessoas. Somente Ele pode fazer o julgamento certo e correto quando Ele tiver que fazer. Porque vai chegar esse dia, vai chegar o dia que eu e você vamos estar lá no tribunal, lá em frente a Ele, para prestarmos conta daquilo que fizemos, daquilo que falamos, daquilo que saiu da nossa boca, sim. Por isso, vamos ser mulheres sábias, mulheres que sabem o que falar e o que não falar. Como eu disse, é o que sai da nossa boca que pode destruir uma pessoa ou que pode ajudá-la a se levantar, a sair daquela vida, daquela situação que ela vive. Vou ler com vocês alguns tópicos aqui que falam sobre o mexerico, sobre a fofoca. Como acabamos de ler nessa passagem, o sábio Salomão nos adverte sobre o perigo da fofoca ou do mexerico. O mexeriqueiro é alguém que só vive envolvido em intrigas. Você conhece alguém que só vive no meio de uma conversa, que todo mundo fala, mas foi fulana que fez, fulana que falou? Eu já conheci pessoas assim, gente. Então, essa pessoa, né, mexeriqueira, é esse tipo de pessoa. Ela vive envolvida, tudo que acontece, ela tá no meio, espalhando boatos entre as pessoas. O mexeriqueiro é o popularmente conhecido como fofoqueiro. É uma espécie de semeador de contendas entre as pessoas. Isso é muito forte, isso é muito sério, gente. E o pior de tudo é que sim, existem mulheres, existem pessoas mexeriqueiras, fofoqueiras, que estão envolvidas em tudo que é conversas, elas estão envolvidas até o pescoço. Isso é muito triste. E o pior de tudo isso é que são pessoas que estão lá na igreja, que conhecem a palavra de Deus, pessoas que realmente poderiam ser de Deus, usadas para salvar, usadas para levar a palavra, mas estão indo por um caminho que, se não voltarem, que se não se converterem o quanto antes, estarão perdidas. Lá em Levítico, nós aqui, desde o começo nós já vimos o perigo da fofoca nas Escrituras. Olha só o que diz Levítico 19:16. Não andarás como mexeriqueiro entre o povo. Ou seja, aqui a palavra de Deus já alertava o povo sobre o perigo da fofoca, do mexerico. Em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 13, nós vimos que o que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Uma das grandes dificuldades do mexeriqueiro, do fofoqueiro, é guardar um segredo. Ele não consegue. Você fala alguma coisa e você diz, olha, guarda segredo. Quem aqui não já passou por isso? De acontecer algo com você
E aí você fala para aquela melhor amiga que você confia de todo o coração. Você diz, olha, eu vou me abrir com você, mas não pode falar para ninguém. No dia seguinte, todo mundo já está sabendo o que você contou. Isso é muito triste, não é verdade? Quando você confia numa pessoa e conta algo seu, algo importante, às vezes só um desabafo, você só queria desabafar com a pessoa e ela já abre a boca e espalha para todo mundo. Isso é feio, isso machuca a pessoa, né, que confiou nela. Então, por isso, eu estou aqui hoje para te alertar do perigo da fofoca, do mexerico. Fuja dessas pessoas, afaste-se dessas pessoas. Conhece pessoas fofoqueiras, mexeriqueiras? Então que a sua conversa com elas seja bom dia, boa tarde, boa noite ou para falar da palavra de Deus. Mas jamais confie de abrir o seu coração, de confessar, de desabafar, de falar algo seu ou de quem quer que seja, para quem você sabe que é fofoqueira, que é mexeriqueira. Porque você pode até se prejudicar. Porque de repente você confia em tal pessoa para falar alguma coisa e aí ela não guarda aquele segredo, ela fala para quem não deveria te falar. E isso pode prejudicar a sua vida e a vida, né, daquela pessoa que talvez você tenha falado algo. Então, o melhor é não falar nada. O melhor é, se tiver que desabafar, se tiver que falar alguma coisa, faça como eu disse. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, conte tudo para o teu pai, conte tudo para Deus. Ele sim, você pode confiar, você pode abrir o seu coração, você pode chorar, derramar tudo ali na presença dele. E ali vai ficar, não vai sair dali. Ao contrário, ele vai talvez trazer alguma... Se você estava triste, angustiada, e quando você derrama tudo isso na presença de Deus, além de você saber que pode confiar nele, ele vai trazer o alívio para o seu coração, para a sua alma que estava aflita. Você vai sair da presença dele leve. Por quê? Porque você deixou aquele fardo ali com ele. É isso que Jesus diz, para entregarmos os nossos fardos a ele. Então, quando você estiver com um fardo pesado demais, ao invés de confiar naquela melhor amiga, depende também, porque tem realmente pessoas que nós podemos contar, que nós podemos confiar verdadeiramente. Mas quando você tiver dúvida se pode ou não confiar nessa pessoa, então já sabe para quem ir, para quem correr, para quem desabafar. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele nos ouve, Ele nos acalma o coração, Ele acalenta a nossa alma e nos ajuda a sair, deixar o fardo com Ele e sair mais leve. Aleluia. Provérbios 17:9 diz: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Trazer o assunto à tona novamente é o mesmo que colocar papel picado em frente a um ventilador ligado. Quantas amizades já foram destruídas por causa de mexeriqueiros? Como eu falei há pouco, às vezes você confia numa pessoa, abre o seu coração para ela e ela vai lá e rasga, joga no ventilador tudo aquilo que você confiou a esta pessoa. Isso destrói a sua amizade com ela, destrói a amizade, de repente se foi de alguma pessoa que você estava, magoada, chateada e você abriu seu coração com essa amiga e ela falou para essa outra pessoa alguma coisa que você possa ter falado, vai destruir essas amizades. Ou seja, se você não pode confiar verdadeiramente, se você tem alguma dúvida, então não fale. Cale-se, guarde para você aquilo que você pensa, aquilo que você sente, porque nem tudo podemos falar para as pessoas. Como eu disse há pouco, tudo podemos falar e confiar ao Senhor. Agora, fora dele, não é em todo mundo que podemos confiar, por mais amigo que seja.
Por mais que você olhe assim e pense, não, é minha amiga mesmo, ela me ajuda, ela faz isso, ela faz aquilo. Mas nem tudo da sua vida você pode contar, nem mesmo para sua melhor amiga. Provérbios 20:19, que foi esse que nós lemos agora, diz: o que anda maldizendo revela o segredo, pelo que, com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. Ou seja, Salomão nos alerta a evitar companhia dessas pessoas que falam muito, abrem seus lábios somente para falar. Quando você está perto de alguém que gosta de falar demais, fique atenta. E se de repente ela começar a falar de alguém para você, imediatamente corte esta conversa. Porque do mesmo jeito que ela fala da pessoa para você, ela vai falar de você para outra pessoa. Então, tem alguém que você conhece que gosta de vir até você falar das outras pessoas? Corta isso. Que o seu ouvido não seja para ouvir fofocas também, porque não é só a gente ter cuidado com o que falamos, mas é com aquilo também que nós ouvimos. Precisamos cortar a fofoca, o mexerico, para evitar maiores aborrecimentos. Porque às vezes uma pessoa vem até você ou até mim falar de uma outra pessoa e você vai ouvindo, de repente, se você ficar ouvindo, quando você menos perceber, você está também falando com esta pessoa. Você está envolvida na conversa, na fofoca, no mexerico. Então, chegou fulana, você viu fulana? Você ouviu? Falaram de fulana? Epa, peraí, vai falar de fulana? Vai, não, então eu não quero ouvir, não quero saber. Podemos sim falar de Jesus, falar da palavra, podemos orar, se aconteceu alguma coisa, nós podemos orar, você só me diz como é o nome de tal pessoa que eu vou colocá-la em minhas orações, mas eu não quero saber o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Fuja da fofoca, fuja do mexerico, porque você vai evitar muitos aborrecimentos para a sua vida. Como eu disse, nós fomos chamadas para levar a boa nova, a palavra de Deus. E também precisamos ser sábias para saber o que ouvimos. Tem gente que fala, ouvir tudo, retém o que é bom. Não podemos ouvir tudo. Tem coisas que não podemos e não devemos abrir os nossos ouvidos para ouvir. Precisamos ser sábias nesse sentido também, de que não temos que ouvir de tudo. Então chegou alguém perto de você, ô fulana, você sabia? Olá, a fulana fez isso, fez aquilo, e olá, isso. Imediatamente corte esta conversa. Fale que você não quer ouvir, que você não quer saber e saia fora desta conversa, porque isso pode te envolver. Sem você nem perceber, quando você se der conta, estará envolvida em uma conversa, porque a mesma que trouxe é a mesma que leva. Quantas vezes nós não já ouvimos falar isso? Que uma pessoa que leva e traz, porque é o ditado, na verdade, né? Fulano leva e traz. E realmente, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, ele não só vem até você, até mim para falar da pessoa. Ele também vai até a pessoa falar de mim, falar de você. Então, o nosso desafio hoje é abrir o nosso entendimento, buscar em Deus sabedoria para saber aquilo que falamos, aquilo que ouvimos, escolher, na verdade, o que vamos ouvir, porque nem tudo nos convém. Nem tudo nos convém e também não é tudo que nós podemos ouvir. Amém? Então, minhas amadas, eu vou ler só mais um versículo aqui. A fofoca é tão terrível que causa a morte até de pessoas inocentes. Na Bíblia é narrada a tragédia que um fofoqueiro chamado Doeg causou, quando revelou a Saul que o sacerdote Aimeleque tinha devolvido a Davi a espada de Golias. Essa passagem está em 1 Samuel, no capítulo 21, do 7 ao 10,
e o capítulo 22, do 9 ao 19. Que Deus nos livre dos doegues da vida. Que Deus nos livre destas pessoas fofoqueiras, mexeriqueiras, que gostam de contendas. Que eu e você sejamos mulheres sábias que sabem fugir da fofoca, que não abrem o ouvido para ouvir a fofoca e que também não abrem a boca para falar fofoca ou contenda. Fomos chamadas para as boas novas da salvação às pessoas e não para semear contendas ou mexericos entre o povo. Que o Senhor nos guarde dos mexeriqueiros, das fofoqueiras. Que o Senhor nos guarde de toda língua inflamada, de toda língua que é usada para difamar, para maltratar pessoas com palavras, para falar mal, para criticar. Que o Senhor guarde a nossa vida destas pessoas e nos livre deste mal, no nome de Jesus. Amém? Então, minhas queridas, por hoje é só. Eu espero que assim como Deus falou comigo através desta palavra, que Ele tenha falado também ao teu coração. Guarda a tua boca, guarda os teus ouvidos. Não ouça aquilo que não vai trazer edificação para a sua vida. E também não fale aquilo que não vai edificar a vida de quem ouve. Não esqueça disso. Fomos chamadas para levar as boas novas da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todas. Tenham um excelente dia na presença de Deus. E até quinta-feira aqui no nosso encontro no mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe, amadas. Grande beijo. Aleluia.